Muito louco isso, porque eu não lembro agora se era na Grécia Antiga, mas tinha tipo um recipiente de veneno que as pessoas, no livro do Minoá também fala isso, que as pessoas poderiam ir lá tomar veneno e ok, sabe? Se as pessoas não queriam mais viver, era muito natural. Depois, com o tempo que isso foi passando a ser um preconceito, um tabu, com a Igreja Católica, né? Pelo menos na percepção do Minoá. Que é uma das referências também, eu acho que de suicídio do nosso século. Eu queria ser grego. Parece uma cultura muito legal. Mas Pra usar toga, né, cara? usar Pensa toga. nesse calor você usando toga. É um bom argumento. É um ótimo argumento. Mas Pela pensa- volta da toga, tá? Se você fosse grego, você tava perto da sua morte já, porque grego vivia ali entre 20 e 30 anos, tava morto. Nunca, filho. Tem grego vivendo 70, 80. É porque isso é algo bem legal, a gente até conversou sobre isso no episódio da morte. Você é homem. Aí é estatística, né, cara? Você Então, é estatística. grego. Você é patrício. Irmão, você vê. Chimia, você é loiro, cara. Agora, se fosse mulher, escravo, estrangeiro, aí você Você tava não ia no querer saco. ser grego. Mas não é nem só isso. É porque Papai não é grego. não é que a expectativa de vida era muito pequena. É porque morria muita criança. Quer dizer, a expectativa Então a de vida, média ficava baixa. a expectativa de vida era pequena por isso. Cara, Isso você passou de aconteceu, 2 anos, você vai até 80 fácil, saca? O problema é que morria muita gente. Isso também a gente Assim, consegue não é até estender 80 fácil. eu acho até a que- Idade Média. A Idade Média a gente fala, não, morreu muita. Não morria gente. Mas é porque a taxa Mas de... morria gente. Sim, mas a taxa de mortalidade infantil era muito alta. Sim. Então, passando de uma certa idade, tá tudo ok. Mas aí a gente traz Não uma tão coisa aqui ok, interessante. sim, Que essa questão da morte, eu acabei de me lembrar de uma coisa que não é um movimento artístico propriamente dito, mas tem obras de arte que vão se chamar vanitas, que vão trazer muito a ideia de como era a morte pra galera da Idade Média. Que elas eram expressas por ideais latinos, né? Que é o memento mori, lembre-se que é mortal, o ars moriendi, que era a ideia de que se você tem uma performance antes da sua morte, a sua morte é bonita, vai ser lembrada, você ganha pontinhos no céu. A dança macabre, que vai trazer a ideia de que depois da morte todo mundo é igual, então ok. E uma delas é a morte voluntária, né? Que é a ideia de que você pode acabar sendo a causa da sua própria morte. Só que era muito mal vista e tudo mais. E tem todo esse aspecto também. Depois disso teve um movimento que eu acho que a gente já falou do Werther, né? Que foi o que começou a romantizar muito a morte, né? Tá, mas fala um pouco sobre o Werther, só pra galera que não... Vai, Arthur, que o Arthur Que sabe eu- brilhar ali. O Arthur Conta a história do livro, Grande tudo. Goethe. Que todo mundo fala de um jeito diferente. Goethe. O Goethe. Qual que é o certo? Como é que é o certo, Vitinho? Goethe. Goethe. Nada a ver, né, mano? Já repete de outro jeito. Qual que é o certo? Wolfgang. Assim. Goethe. Goethe, brincadeira. Goethe. Voltando. Goethe é um grande escritor alemão. O maior, 1,80. na real. E ele vai escrever O Sofrimento do Jovem Werther. Que é a história de um cara que se apaixona por uma mina. A mina vai se casar, o cara não vai conseguir ter ela e tudo mais. Isso é padrão, né? Alô, Isso- Shakespeare. isso é- Acho que Shakespeare vem depois, então. Isso é padrão. Alô, Shakespeare mesmo. Exatamente. Tamo de olho. Isso é padrão, né? Leandro e Leonardo. Se você... Se você liga qualquer novela das 8, a história é essa. Sim. Tudo mais. Não aprendi a dizer adeus, cara. Goethe. Saca? Sim. Werther. E o livro O Sofrimento do Jovem Werther vai ser famosíssimo na Europa, porque ele vai trazer à tona um zeitgeist, né? De uma época de uma galera não conseguia ter um enlaçamento com a vida, uma burguesia que estava olhando aqui e falando, isso não faz sentido e tudo mais. Inclusive, tem uma história muito interessante, que quando Napoleão derrota o exército prússio e tudo mais, ele pede para trazerem até o palácio dele o Goethe. O Goethe vai lá e ele fala, olha, muito obrigado, esse livro é muito bom e tudo mais, mas precisava ser tão triste mesmo? É aquela coisa, né? Não sabe se é lenda, se rolou 10/10 mesmo. essa fique. Mas o Goethe vai escrever sobre um amigo dele. uma Aconteceu pra história. caralho. E no final da história, o nosso jovem Werther comete suicídio. E isso acaba gerando uma onda de suicídios na Europa durante o período. Que a galera lia esse livro e chorava. E falava, meu Deus, minha vida não faz sentido. Esse cara que cometeu suicídio, eu vou cometer também, não sei o quê. E é daí que vem o nome, que a gente estuda em psicologia social, do efeito Werther. Só que, polêmica. O efeito Werther é muito problemático em vários níveis, né? Acho que ela consegue falar um pouco melhor sobre isso. Ou não. Ou não. Não, é porque a gente tava conversando em off sobre os A gente problemas. já vai entrar na polêmica.
Opa, Manda ver, é polêmica que a gente gosta. Estamos aqui pra isso. Ok. Mas é... Pera. Depois do próximo bloco, ela vai falar sobre essa polêmica. Não, pode falar. Não, mas é porque ele é muito usado para as pessoas fundamentarem que não pode ser falado, não pode ser divulgado. Então, isso é usado para perpetuar a ideia do tabu no suicídio. Então, hoje a gente tem muitos problemas envolvendo Setembro Amarelo, a forma que é tratado. A gente tem índices altíssimos de suicídio na infância, suicídio nas escolas, de jovens, principalmente entre 14 e 18 anos. E aí fica aquele tabu, né? Tipo, se falar sobre isso vai influenciar. Então, por isso que é muito questionável. É uma questão mais de ter cuidado de como falar, não de não falar. Porque Sim. muita gente Sim. fala sem responsabilidade e isso pode afetar negativamente. Mas tem muita gente que fala de um jeito muito positivo e consegue ter alguma melhoria, né? No mental da pessoa, no caso. E isso foi bem falado, a gente até chegou a pincelar isso aqui também, com o 30 Reasons Why, né? Sim. Que também é aquela, você quer falar de suicídio? Fala, mas fala com consciência, né? Sabe o que você tá falando, porque... Tem a questão do gatilho, né? Também. Muitas vezes, toda obra de ficção, e na verdade eu acho que toda obra, ela precisa ter empatia para ela funcionar, senão ela não funciona. Se você não se coloca no lugar daquela obra, ela não vai te impactar. Ou ela funciona pela falta de empatia, mas já é um fator em negativo. Sim, mas sim, Empatia a empatia é sempre a chave. Mas Mas que eu falo assim, então, aí você mostra uma obra onde um protagonista ou alguém tá passando por uma situação e vê o suicídio como uma saída para aquela situação, tipo, isso faz grande parte das pessoas que estão assistindo pensarem nisso e falar, tá, aquela pessoa conseguiu sair com suicídio, então eu também posso sair. Sim. Sabe? E aí eu acho que aí que tá o perigo, sabe? Não é só falar de suicídio é o problema. Não, você tem que falar, você tem que conscientizar, você tem que falar pra pessoa que, tipo, treinar todo mundo que tá à volta daquela pessoa que provavelmente tá pensando em suicídio pra como lidar com aquilo. Só que muitas vezes tem que tomar cuidado porque você tá mostrando uma saída pra alguém que talvez a pessoa não tinha nem pensado naquilo e agora ela pensa, sabe? E você tem... ser humano, né? A gente é social, a gente gosta de ajudar os nossos próximos, né? Então, assim, a gente quer fazer de tudo para que aquela pessoa que a gente sabe que está passando por problemas saia daquela situação. Só que, por mais que seja a nossa boa vontade, às vezes a gente não é preparado, eu falo profissionalmente mesmo, sabe? Para tirar aquela pessoa daquela situação, ou pelo menos dar o pontapé inicial, sabe? E às vezes nem é nossa responsabilidade tirar a pessoa daquela situação, né? Às vezes tem parte dela. Então, eu vejo que existe uma vontade muito grande de falar sobre suicídio, que eu acho válida, justíssima. Só que eu vejo que o foco do que eu vejo, né, galera falando, é mais de estou aqui para te ajudar e não para vou te indicar métodos profissionais para lidar com isso, sabe? Vem, galera, DM aberto. Isso era real uns 2 anos verdade. atrás. Isso foi real, mas agora a galera diminuiu. Ainda tem. Acho que é porque eu me aprofundei na psicologia, eu parei de ver. Você mas tem isso- uma base de amigos legal. Mas vou ser polêmica agora, porque eu gosto de uma polêmica. Solta polêmica. Isso que o Vitinho falou é importante? Mas na mesma medida a gente precisa desvencilhar um pouco a ideia de que o suicídio vai estar atrelado, vai ser a causa última de uma patologia, de uma psicopatologia. A gente precisa começar a desvencilhar isso. Por quê? Porque senão a gente cria a ideia de que toda pessoa que comete suicídio teve depressão maior, da mesma forma que toda pessoa que teve depressão maior comete suicídio, certo? A gente precisa começar a desligar essas duas ideias. Certo. Existe sim uma grande incidência de pessoas com depressão que tentaram suicídio? Sim, mas não é causa e efeito, Show de bola. certo? É importante começar a pensar sobre isso. E um dos problemas que isso me faz pensar do fenômeno Werther é que a gente cria uma ideia de contágio, de que suicídio é uma doença que ela é contagiosa. Então, se eu falo, se eu mostro, seja através de uma mídia, seja através de um livro, seja o que for, é meio que um contágio, um agente vai lá e vai fazer que o João cometa suicídio. Entendeu? E não uma ideia de identificação, uma ideia de que, a partir dos meus sofrimentos pessoais, eu vejo outra pessoa com sofrimentos parecidos e que encontrou uma forma subjetiva de dar fim a eles através do suicídio, né? Por quê? Porque quando você trata a ideia do contágio, além de você tratar isso como uma doença quase que biológica, você começa a individualizar demais.
no sentido de que a pessoa fez isso porque ela quis, não porque aspectos sociais levaram ela a isso. Construções ao redor, entendeu? Muito bom, excelente. Tô aqui pra defender os psicólogos. É, Eu não vou de psicólogo, não. Concordo.